Bem, pessoal, nós vamos falar do assunto do dia, que, olha, começou, hein? Lula versus Trump. Isso aí vai dar o que falar. E eu vou já adiantando aqui que me parece, pelo episódio de hoje, pela conduta que o Lula teve, me parece que o Lula não engoliu aquela ofensa que o Trump fez ao povo brasileiro. Quando o Trump disse ali, ó, o Brasil não vale nada. Quem precisa de quem é o Brasil precisa dos Estados Unidos, nós não precisamos deles pra nada. Pelo menos a sensação que eu tive quando eu vi o que o Trump falou foi mais ou menos nesse sentido. E me parece que o Lula não engoliu isso não, tá? Que o Lula quer ir pro pau. Acho que a postura toda nesse rolo aí de Manaus que aconteceu hoje, nós vamos falar disso aqui. Mas eu queria começar mostrando esse vídeo aqui, que aquela brasileira que participou ali com o Trump, daquela encenação no McDonald's, o pessoal lembrou dela. Tá todo mundo querendo saber qual é a situação dela. Ou seja, ela tá ilegal, ela tem green card, como é que é? Ela não apareceu até agora para dar satisfação. Será que ela tá na mira do Trump? Please don't let the United States become Brazil, my native Brazil. We'll keep it good. Please. Mas foi super emocionante, super emocionante. Gente, corre a boca larga que essa daí foi uma das primeiras a serem deportadas para o Brasil. Bem, pessoal, eu estou atento a essa situação, hein? Eu vou atrás de informações para saber como é que tá a situação dessa mulher, se ela tá passando apuros lá. Bem, mas entrando no assunto de hoje, né? Os Estados Unidos, o Donald Trump, mandando os imigrantes em voos fretados. E o Jornal Nacional disse aqui que é padrão, tá? Esse procedimento, que eles vão acorrentados nos pés e nas mãos. Tá? Bem, o UOL já informou aqui que o Lula vai cobrar do governo Trump essa questão desse tratamento que eles dão, porque, segundo o governo brasileiro, são pessoas que foram para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, tal, mas que eles não são necessariamente bandidos, tá? Eu vou mostrar aqui o Jornal Nacional, a reportagem e tal, e aí a gente vai parando o vídeo e comentando alguns trechos. O avião da FAB está a caminho de Belo Horizonte com 84 imigrantes ilegais brasileiros deportados pelos Estados Unidos. O governo brasileiro tomou a decisão de buscar o grupo em Manaus porque o avião que os transportava teve um problema técnico. E os oficiais americanos queriam que os deportados completassem a viagem até Minas Gerais algemados. O avião fretado pelo governo americano com os 88 imigrantes ilegais brasileiros deportados pelos Estados Unidos saiu de Alexandria, no estado americano de Louisiana, e pousou em Manaus por volta das 6 horas da tarde de ontem para reabastecer e seguir para Minas Gerais. Segundo a Polícia Federal, durante a parada, os passageiros se desentenderam com a tripulação porque o ar-condicionado quebrou. Houve uma demora, pelo que foi relatado, e o ar-condicionado não estava funcionando. Aqui eu acho importante só fazer uma observação, porque eles mencionam, en passant, né? Não, o ar-condicionado estava quebrado, fica parecendo que é até frescura dos imigrantes. Pô, o cara está sendo deportado ainda quer ar-condicionado e tal. Meus amigos, esse avião parou em Manaus a 35 graus de temperatura, umidade. E essa lata fechada, se o ar-condicionado para de funcionar, esse pessoal frita lá dentro. Tá? Então não é uma coisinha secundária, né, essa questão de que o ar-condicionado quebrou. Não tem condição desse pessoal ficar dentro do avião. Vai gente morrer, inclusive desidratada, se ficar ali. Então acho importante botar esse contexto aqui. O que causou revolta dos passageiros, acabando por ocorrer um desembarque aqui na cidade de Manaus. Todos os passageiros, tripulação, seguranças particulares contratados pelo governo americano e funcionários da imigração americana desceram pela rampa inflável do avião. Os imigrantes brasileiros estavam algemados e com correntes nos pés. Segundo a Polícia Federal, esse é um procedimento padrão da imigração americana durante todos os voos com imigrantes deportados que partem dos Estados Unidos. Assim que eles entraram no aeroporto, a Polícia Federal determinou que as algemas fossem retiradas porque o grupo estava em solo brasileiro e não oferecia risco. Os agentes americanos queriam esperar outro avião chegar dos Estados Unidos para algemar os brasileiros novamente, para a segunda parte da viagem. Segundo o Ministério da Justiça, o presidente Lula, ao tomar conhecimento da situação, determinou que o avião da FAB transportasse os brasileiros em condições dignas e seguras. Os imigrantes brasileiros ficaram numa área de embarque restrito do aeroporto. A Prefeitura de Manaus e o governo do estado mandaram alimentação e colchões. Eles comemoraram quando um agente da PF informou que completariam a viagem no avião da Força Aérea Brasileira. Por volta das 2h20 da tarde, a Embaixada Americana informou em nota que os cidadãos brasileiros do voo de repatriação já estavam sob custódia das autoridades brasileiras e que a embaixada conversava com as autoridades brasileiras a respeito do incidente. Os brasileiros acabaram de fazer todos os procedimentos de embarque. Agora, eles estão indo até o avião da FAB, que vai levá-los até o destino final,
o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. O avião da FAB levando os brasileiros sem as algemas partiu às 17h20. O voo fretado pelo governo americano era o primeiro com deportados vindo para o Brasil no novo governo de Donald Trump. Bem, o Lula saiu bem dessa história, tá? No primeiro momento. Ficou como uma coisa patriótica e tal, uma coisa... Os bolsonaristas, claro que já entraram com a contranarrativa. Qual que é a contranarrativa que eles apresentaram? É que esses brasileiros deportados todos são condenados, ou seja, são criminosos. Repercutindo um pouco o que é o discurso do Trump sobre isso, tá? Bem, eu não consegui confirmar essa informação de que todos esses brasileiros que estão no voo são condenados, ou quantos deles são condenados por alguma coisa, não sei, tá? Essa informação, quem está dizendo é uma bolsonarista e tal, e isso aí vale menos que um papel higiênico usado, tá? A informação dela. Pode até ser verdadeira essa aí, mas normalmente o que eles falam é mentira. Bem, o fato é que eu vejo uma escalada aí, tá? Porque o que vai acontecer? Vamos olhar os próximos passos, os próximos capítulos dessa novela. Me parece que o Brasil não vai mais aceitar que esse pessoal venha algemado. E os Estados Unidos não vão aceitar que eles não voem algemados, porque me parece que é a praxe, né? E me parece que vai ter aí o pretexto que o Lula quer para parar de receber esses voos, tá? Dizer, olha, não aceito mais esses voos. E aí isso vai provocar, evidentemente, a fúria lá como é um acordo que tem desde 2017, né, para o Brasil receber esses voos. Me parece que vai começar um confronto aí com o governo Trump. E a coisa vai ser pesada, tá? Olha só, eu tava lendo uma notícia agora no Financial Times dizendo que houve uma conversa por telefone do Trump com a primeira-ministra da Dinamarca. A Dinamarca é a dona da Groenlândia, né? Que tem aquela ilha próxima do Ártico e bem no norte do globo. E que a conversa foi desastrosa, tá? Que o Trump, o Financial Times chega a mencionar que o Trump foi agressivo com a primeira-ministra, que a primeira-ministra falou, olha, a ilha não tá à venda. E aí ele falou, mas a gente quer isso, e acabou. E dizendo, olha, foi horrendo, tá? O Trump foi muito duro, foi um banho de água frias. Antes, ninguém tava levando isso a sério, mas agora a gente acha sim que é sério e que é potencialmente muito perigoso o que o Trump tá querendo fazer. E aí olha o que eles falam, tá? Que muita gente na Europa tinha esperança que, na verdade, esses comentários do Trump sobre dominar a Groenlândia e tal, por razões de segurança nacional, que isso aí era só para ganhar ali barganha. É um pouco aquela estratégia de negociação, ou seja, você entra na negociação muito duro, muito intransigente e conduz dessa forma, e aí no final você dá um desconto, né? E fecha um acordo muito favorável ainda, né? Mas você joga lá em cima no começo e depois você flexibiliza um pouco no final, mas ainda assim você sai com um excelente acordo para você. Então eles acharam que a questão era essa, mas a ligação com a primeira-ministra destruiu essas esperanças, porque realmente a intenção do Trump é muito clara, ele quer o controle da ilha, tá? E ele ameaçou a Dinamarca com medidas específicas, né, de tarifas e etc. Agora, imagine se nas negociações que vão acontecer com o Brasil, em função dessa questão dos voos, em função da questão das redes sociais, tudo que o Trump quer colocar na pauta, se o Trump fala nesse tom com o Lula, tá? Vai ter um rompimento de relações com os Estados Unidos, tá? O Lula não vai levar meio desaforo para casa em relação ao Trump. Só para fechar, um último comentário, já foi desaforo o Trump convidar o Jair Bolsonaro para a posse, ou seja, o Jair Bolsonaro é indiciado pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado. Além de tudo, é o principal adversário político do Lula. Ou seja, já foi uma agressão o Trump convidar esse elemento e não convidar o chefe de Estado atual do Brasil, tá? E olha só, agora só para última coisa. Eu acho que talvez o Lula queira essa escalada. Ou seja, um cara que ofende os brasileiros, que trata os brasileiros como bicho e tal. O Lula montar uma figura, né, de um cara que combate isso e que defende os brasileiros, pode ser do ponto de vista até, vai saber se o Sidônio tá inclusive instruindo o Lula nessa questão. Falando, olha, questão do inimigo externo, a construção, e um cara canalha igual o Trump e tal, isso aí pode ser um caminho até de melhorar a popularidade do Lula, tá? Eu tô aqui pensando alto, mas eu não descarto essa possibilidade. Bem, pessoal, e pra gente fechar, eu queria falar mais uma vez, dar aquela oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, né, que nós temos aqui para vocês. Basta clicar no link que tá quem estiver precisando, quem tiver interesse, clique no link. E a partir de hoje,
quem clicar no link não vai mais falar com o Thiago, né? Vai falar com o próprio Clayson, nosso colega, nosso amigo aqui do YouTube. Ele que, inclusive, assume essa parte. Você vai conversar diretamente com ele sobre essa oportunidade. Então, reforçando aqui, é uma oportunidade de se trabalhar. Pode ser, inclusive, ganhando em dólar, não necessariamente, tá? Tem várias oportunidades ali. E quem tiver interesse, quem tiver precisando de trabalho honesto, não é bet, não é nada disso, pode clicar no link, tá? Na descrição do vídeo.